Diz assim a palavra do Senhor: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Luzes, câmera, ação. Acredito que vocês já tenham ouvido essas palavras algumas vezes. Luzes, câmera, ação. No cinema, essas palavras indicam aos atores que agora tudo está pronto e que eles podem, então, atuar. Em uma peça de teatro, por exemplo, antes dos atores ouvirem essas palavras, luzes, câmera, ação, antes de ele entrar em cena, o ambiente ali no palco é preparado para que o cenário dê mais vida à atuação dos atores. Então, antes de dizer luzes, câmera, ação, muito trabalho é feito na preparação do cenário. Muito bem, antes de Jesus Cristo deixar o camarim do céu e entrar no palco da história humana, alguns preparativos também foram feitos. Este versículo diz, Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. No tempo preciso, no tempo exato, o Filho de Deus, o Emanuel, entrou no palco da nossa história, no palco da história humana, para estar conosco. O lugar, a época, as condições políticas, as condições religiosas, as condições culturais, fizeram daqueles primeiros anos da era cristã, fizeram o momento exato para a chegada, para a vinda do Emanuel. E aquele era o momento exato porque algo foi feito cuidadosamente, ou melhor dizendo, Deus cuidou, preparou cuidadosamente para aquele ser o momento. Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás, porque Deus tinha cuidado, tinha preparado o cenário, tinha preparado o ambiente para que aquele fosse a plenitude do tempo, o momento exato, preciso para o seu filho vir. Então, antes de Jesus deixar o camarim do céu e entrar no palco da história humana, alguns preparativos foram feitos. Os preparativos para o advento do Emanuel, é sobre isso que falaremos nesta noite. E aqui teremos nossos olhos para uma pessoa, para o autor de toda esta obra, para o principal responsável pela vinda de Jesus Cristo, Deus Pai. Embora Deus ele não se apresente visivelmente em nossa história, ele é o principal personagem, ele é o principal ator. Geralmente ele está por trás, nos bastidores, dando todo o direcionamento necessário para que a nossa história aconteça como ele tem determinado, como ele quer, para alcançar os propósitos dele. Então, gostaria de apresentar aqui alguns pontos sobre Deus, quanto aos preparativos da vinda de Jesus Cristo, e aí você vai ver que nós não estamos à toa no curso da história. Nós não estamos abandonados no curso da história. Na verdade, a nossa história está sempre caminhando para o ponto que Deus quer. Seja no sentido macro, a história da humanidade como um todo está caminhando para o ponto que Deus quer. Seja no sentido micro, a sua história está caminhando para o ponto que Deus quer. Mas, olhando para os preparativos que Deus fez em relação ao advento de Jesus Cristo, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que Deus Pai é o principal responsável pelo advento de Jesus. Deus Pai é o principal responsável pelo advento de Jesus. Nesse versículo, diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O advento de Jesus Cristo é uma iniciativa de Deus Pai. Ou seja, Jesus Cristo veio a esse mundo em um dado momento da história humana pela iniciativa de Deus Pai. Foi Deus que cuidou disso, que planejou isso, que tomou a iniciativa nisso. Diferente da ideia que alguns tentam transmitir quando vão falar da vinda de Jesus Cristo. A forma como alguns apresentam
parece que Jesus ele veio a esse mundo contra a vontade de Deus Pai, como se ele tivesse feito algo escondido de Deus Pai, para então ele poder obrigar Deus Pai a ser misericordioso conosco. Deus Pai é apresentado como sendo o carrancudo do céu, aquele que está pronto para nos punir por causa dos nossos pecados. E aí Jesus é o bonzinho, e aí ele veio, fez o que fez por nós, e agora Deus Pai é obrigado a fazer o bem, porque Jesus interveio, se meteu aí no meio. E não é bem assim. Jesus veio por uma iniciativa de Deus Pai. Por exemplo, na última semana nós vimos que foi Deus Pai, quem fez a promessa da vinda do Emanuel. Ele prometeu lá no início, no Jardim do Éden, ele prometeu um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que traria vitória final sobre Satanás. Mais tarde na história ele prometeu a Abraão um descendente por meio do qual seriam benditos todos os povos com a justificação. Mais tarde ele prometeu a Davi um descendente que assumiria o seu trono e reinaria para sempre. E é a mesma pessoa, é o mesmo prometido. Se trata do mesmo descendente, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, prometido em pontos diferentes da história, mas é o mesmo descendente. É o Emanuel que Deus estava prometendo. Isso são apenas algumas das promessas. Há outras promessas feitas acerca da vinda do Emanuel. Então, isso nos mostra que Deus é o principal responsável pela vinda do Messias. A gente percebe aí, folheando as páginas do Antigo Testamento, que Deus é o principal, seria o principal responsável pela vinda do Messias. E aí nós chegamos no Novo Testamento e percebemos, inclusive nas palavras de Jesus, que a sua vinda é atribuída à iniciativa de Deus. Jesus não se apresenta como aquele que fez algo que Deus Pai não esperava, mas ele veio exatamente por uma iniciativa de Deus Pai. Como diz esse versículo, Deus enviou seu Filho. Em João 5,40, Jesus disse, não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Não é que Jesus estivesse fazendo algo contrário à sua própria vontade, mas é que o foco principal era realizar a vontade de Deus Pai. E ele diz que é a vontade daquele que ele enviou. Então ele deixa claro que ele foi enviado por Deus, inclusive com esse objetivo bem específico, fazer a vontade de seu Pai. Então Jesus não veio para mostrar que ele tinha interesse em nos ajudar, enquanto o Pai queria só nos castigar, não é isso. Foi Deus quem enviou, e as coisas que Jesus fez indicam isso. João 5, abra sua Bíblia aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 5, os versos 36 a 37. João 5, os versículos 36 a 37. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, Jesus diz. Porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. E no contexto aqui ele tinha curado um paralítico, e esse era o que ele fez de ter curado esse paralítico, era uma demonstração de que o Pai tinha enviado ele. Esse poder de fazer esses milagres era uma maneira de testemunhar, eu fui enviado pelo Pai. Também no capítulo 6, versículo 39, ele diz, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Só 2 exemplos, mas o Pai me enviou, são palavras repetitivas na boca de Jesus. Se você for olhar com cuidado aí o livro de João, você teria que marcar isso várias vezes. Jesus se referindo ao fato de que ele foi enviado pelo Pai, mostrando que Deus Pai é o principal responsável pelo advento de Jesus ao mundo. Como ele disse também em João 8,42, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou.
Não foi uma iniciativa do próprio Jesus Cristo, mas uma iniciativa de Deus Pai. E a razão para Deus ter enviado seu Filho é bem conhecida por nós, por causa do seu amor. É isso que diz João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então a gente começa por aqui, começa por entender que foi Deus Pai, foi de Deus Pai a iniciativa de enviar o nosso Emanuel. E aí isso nos ajuda a entender, ou pelo menos a perceber em outros pontos da história, que talvez aos nossos olhos seria, tá aí um momento bom de Jesus ter entrado em cena. Por exemplo, não foi logo depois do primeiro pecado que Deus enviou o seu Filho. Também quando a gente lê lá em Gênesis 6, que viu o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, e Deus decidindo destruir a humanidade com o dilúvio, ainda ali não foi o momento de Deus ter enviado o seu Filho. E há vários outros momentos na história humana que talvez a gente pensasse, esse é um momento bom para Deus enviar o seu Filho, para a entrada do Filho de Deus em cena. Mas no plano de Deus, havia um tempo preciso, um tempo certo, um tempo exato. E antes de colocar o seu Filho nesse momento exato, Deus cuidou de todos os preparativos. E são pelo menos, do Éden até Belém, são pelo menos 4 milênios de preparação. Deus prometeu enviar o seu Filho por séculos, e ele foi fiel à sua promessa. Ele, por séculos e por milênios, ele prometeu Jesus Cristo, e ele não hesitou em nenhum momento da história, será que eu deveria mesmo enviar o meu Filho? Durante séculos, Deus não mudou de ideia. O tempo passou. Talvez aos olhos humanos demorou para Jesus Cristo vir, mas estava no tempo certo de Deus. Em nenhum momento ele hesitou se mandaria, se enviaria ou não o seu Filho. E nós que estamos agora do outro lado da história, depois do cumprimento da promessa, depois de Jesus ter vindo, nós podemos exaltar a Deus. É o que nós temos que fazer. É a atitude que se espera de nós, que estamos agora do outro lado da história. Exaltar a Deus porque nele de fato não existe variação ou sombra de mudança. Pense bem, por mais de 4.000 anos, ou em torno de 4.000 anos, Deus fez uma promessa, e ele não hesitou em momento nenhum se cumpriria ou não essa promessa. Em momento nenhum ele mudou de ideia. E no tempo certo ele trouxe o seu Filho. O nascimento de Jesus Cristo mostra para Israel e para os outros povos que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou o Senhor de vós, vosso Deus. Todas sobrevieram, como nenhuma delas falhou. Foi isso que disse Josué em uma certa ocasião para os israelitas. Essa verdade sobre Deus perdura. As promessas que ele faz, ele não falha, ele não volta atrás. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Jesus veio na plenitude do tempo, no tempo certo. Ele é o principal responsável pelo advento de Jesus. E não só é o principal responsável, como ele é muito responsável no cumprimento da sua promessa. Portanto, é nosso dever exaltar a esse Deus, é nosso dever confiar nas promessas que esse Deus ainda tem feito acerca do futuro, assim como Abraão. Não duvidemos por incredulidade da promessa de Deus, mas devemos nos fortalecer pela fé, dando glória a Deus. É isso que Paulo nos diz no livro de Romanos. Como cantamos naquele cântico 154, firmes nas promessas, lá diz Jesus, firme nas promessas de Deus. Deus, ele é o principal responsável pelo advento do Messias e deve ser adorado, muito adorado por isso. Deixe-me dizer mais uma coisa
sobre Deus. Deus, como principal responsável pelo advento de Cristo, Deus preparou cuidadosamente todo o cenário para o advento do Emanuel. Deus preparou cuidadosamente todo o cenário para o advento do Emanuel. O plano de Deus e o agir dele para a vinda de Jesus não começou depois que o homem pecou. Deus criou Adão, colocou ele lá no jardim do Éden para que ele o cultivasse, o guardasse. E aí aconteceu algo que Deus não esperava. Satanás, por meio da serpente, iludiu a Eva, e Eva trouxe do fruto que Deus tinha dito para Adão não comer, e ele comeu, e estragou os planos que Deus tinha. Deus planejava ali para sempre, chegar no seu jardim e manter comunhão ali com o homem que ele tinha criado. E agora o que Deus iria fazer? Então Deus pensou, já sei, eu vou trazer um descendente que vai reverter a maldição da serpente. Não foi assim que aconteceu. O plano de Deus não começou depois que o homem pecou. Na verdade, antes da criação do mundo, a vinda de Jesus já estava acertada. Antes da criação do mundo, a vinda de Jesus já estava acertada. A salvação dos homens através de Cristo teve seus primeiros passos lá na eternidade, antes da criação do mundo. Abra sua Bíblia aí em Efésios 1, versículo 4. Efésios 1 e 4. A salvação dos homens, através de Jesus Cristo, teve seus primeiros passos na eternidade, antes da criação do mundo. Efésios 1 e 4 diz: assim como nos escolheu nele, Deus Pai nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus não foi pego de surpresa. Deus não preparou um plano ali em cima das buchas depois do primeiro pecado do homem. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha dado alguns acertos quanto à salvação. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Também em Tito 1, versículos 9 e 10, na verdade, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 diz, 2 Timóteo 1 e 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A graça da salvação já estava reservada para nós, antes dos tempos eternos. Essa expressão é para dizer que foi antes da fundação do mundo. A vinda de Jesus, a manifestação da sua graça salvadora por meio dele, já estava reservada antes da fundação do mundo. Apocalipse 13 e 8 fala de Jesus Cristo como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então não foi um plano inventado em cima das buchas. Irmãos, a salvação dos homens, isso é uma verdade muito preciosa. A salvação dos homens através de Jesus Cristo teve os seus primeiros passos antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus começou a preparar o terreno para a vinda do Emanuel antes mesmo de ele criar o primeiro pó da terra. Então, aquele ano que Jesus nasceu, não foi um acaso, não foi um imprevisto nos planos de Deus, mas uma coisa multissecular, um plano pensado e preparado através de muitos séculos, que na verdade já adentra na eternidade. Antes de existir o nosso tempo, o tempo da humanidade, antes de existir esse período de 24 horas, Deus já tinha planejado a vinda do seu Filho. E aí, esse plano multissecular de Deus que atravessa vários séculos, nisso nós temos um acervo bem extenso de vários elementos de Deus preparando o cenário para a chegada do Messias. Então, se nós fôssemos olhar todos os elementos que Deus usou para preparar o cenário para a chegada de Jesus a esse mundo,
nós teríamos que passar aqui muito e muito tempo avaliando muitas coisas, examinando muitas coisas. Não tenho dúvida que, para cada coisa que a gente pudesse perceber, da mão de Deus coordenando, para aquele momento exato, que isso iria nos dar ânimo, aumentar a nossa confiança em Deus, nos motivar a adorá-lo mais. Mas eu queria que a gente, pelo menos, desse uma olhada no período mais próximo da vinda de Jesus, de coisas que Deus foi acertando ali já mais próximo do dia que Jesus veio, para nós percebermos como Deus preparou o cenário político, como Ele preparou o cenário cultural e religioso para a chegada do seu Filho. Um historiador disse o seguinte: o mundo antigo foi preparado para a vinda de Jesus Cristo. Ele veio na plenitude dos tempos, quando todas as coisas tinham sido dispostas de tal modo pela mão do Pai, que a vinda do Filho obteve pleno êxito. Jesus Cristo veio em um momento certo para que o propósito da sua vinda tivesse sucesso. Ele não veio em um momento que ameaçasse os seus planos serem fracassados, jamais. Todos os eventos da história, especialmente aqueles conectados ao povo de Israel, contribuíram para criar o cenário perfeito, o palco perfeito para a vinda de Jesus. Então, em qualquer que seja o ponto da história, que você resolva, eu vou a partir daqui buscar avaliar como é que as coisas caminham até o nascimento de Cristo. Em qualquer que seja o ponto da história que você começar a ver isso, você vai ver que tudo se caminha para lá, para o nascimento de Cristo. Não há nenhum ponto da história que você possa pegar lá do passado e ver, isso aqui não dá para chegar, não, lá no nascimento de Cristo. Isso aqui não faz parte do plano de Deus para que chegasse o nascimento de Cristo. Não. Se nós iniciarmos com a história de Abraão, ou qualquer personagem antes, mas se nós iniciarmos com a história de Abraão, vamos chegar ao nascimento de Cristo. Se começarmos com o povo de Israel escravo no Egito, vamos chegar ao nascimento de Cristo. Se começarmos com o povo judeu exilado na Babilônia, vamos chegar ao nascimento de Cristo. Se decidíssemos olhar para qualquer um desses outros povos, Egito, Babilônia, Síria, esses povos mencionados lá no Antigo Testamento, a gente iria chegar ao nascimento de Cristo. Assim como um rio percorre sempre em direção ao mar, assim também a história antiga corre sempre em direção ao nascimento de Jesus. Não dá para fugir disso. Mas eu quero iniciar num período que é mais próximo do nascimento de Jesus, um período conhecido como o período do silêncio. O período entre Malaquias, último profeta mencionado no Antigo Testamento, e João Batista, o primeiro profeta mencionado no Novo Testamento. O período de silêncio, o período entre Malaquias e João Batista. Depois do profeta Malaquias, por quem Deus falou, depois do profeta Malaquias, por 400 anos, Deus não falou por meio de nenhum profeta, até que apareceu João Batista. Por isso que é chamado período de silêncio. Porque entre Malaquias e João Batista, Deus não falou por meio de nenhum dos seus profetas. Então o livro de Malaquias termina com essa promessa. Abra sua Bíblia aí em Malaquias, capítulo 4. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 4. Versículos 5 e 6. Malaquias 4, versos 5 e 6. Deus diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Últimas palavras do Antigo Testamento, últimas palavras de Deus, por meio de um profeta naquele período do Antigo Testamento.
Então, passaram-se 4 anos, número arredondado, apareceu João Batista, que Jesus disse, é esse Elias, que está sendo mencionado aqui. Apareceu João Batista pregando no deserto o arrependimento. Mas aí, o que aconteceu durante esse período de 4 anos? A gente termina aqui no Antigo Testamento, com os judeus que tinham voltado do exílio da Babilônia, estavam sob o domínio dos persas. E aí, quando nós começamos o Novo Testamento, não cita mais negócio de Império Persa. Nós já estamos aqui debaixo do domínio do Império Romano. Quando Jesus nasce, está debaixo do Império Romano. A Palestina o Império Romano está governando a Palestina. E aí, o que aconteceu? Olhando pela narrativa da Bíblia, parece que está faltando um pedaço da história. Deus não diz nada nas Escrituras do que aconteceu entre Malaquias e João Batista. Deus simplesmente faz silêncio. Mas escute, Deus estava em silêncio, mas Ele não estava de braços cruzados. Deus não estava falando por meio dos seus profetas. Mas não é porque Ele estava tirando 400 anos de descanso, dormindo. Ele estava em silêncio, mas não estava de braços cruzados. Mesmo nesse período de silêncio, Deus continuou preparando o ambiente para a chegada do seu Filho. E na preparação desse cenário, Deus orquestrou todas as coisas para que 3 povos, pelo menos, porque outros também, mas pelo menos, Deus esteve agindo sobre 3 povos para que eles contribuíssem para a chegada do Messias, para que eles preparassem o momento exato para a chegada do Messias. E um desses povos que contribuiu para a chegada do Messias, do nosso Emanuel, foram os romanos. Deus usou os romanos para preparar o mundo para a chegada do seu Filho. Quando Jesus nasceu, como eu disse, os romanos é que estavam lá dominando. Eles se viam como os senhores do mundo, até porque os habitantes do império eles não conheciam nada além das fronteiras do império. Então esse mundo romano ele incluía vários povos, várias nações que tinham sido derrotadas pelo império, que são exatamente as nações que nos 3 primeiros séculos do cristianismo seriam alcançados com o Evangelho. Todo o território romano foi alcançado com o Evangelho durante os 3 primeiros séculos da era cristã. O Império Romano ele tinha a estratégia diferente de outros impérios, tinha a estratégia de unificar os seus povos. Em vez de dispersar as pessoas, misturar, eles tinham a estratégia de unificar os povos. Então, todos os governos que tinham sido derrubados, agora estavam debaixo de um único poder que dominava em toda parte, e isso foi muito útil para o progresso do cristianismo. Jesus Cristo veio num tempo muito favorável para que o Evangelho depois fosse disseminado por vários povos. Porque o cristianismo ele tem um caráter universal. No cristianismo ele não faz diferença de raças, ele não faz diferença de classe social. O cristianismo ele coloca todos na mesma situação, todas as pessoas são pecadoras e precisam de um Salvador. E nesse sentido, o Império Romano tinha preparado um ambiente favorável à evangelização. Sem falar também que Roma tinha trazido, no seu próprio conceito, dentro dos seus limites, a paz universal, conhecida historicamente como a Pax Romana, e praticamente não havia guerra entre as nações. Então, para um evangelista, era fácil ir para uma nação ou para outra, porque não existiam guerras, não existiam conflitos, era algo raro. Isso favoreceu a disseminação do Evangelho. São apenas alguns exemplos do porquê os dias do Império Romano seriam o momento exato para a vinda do Emanuel. A força política de Roma, a sua estratégia de governo, criou o ambiente perfeito, tanto para a propagação como para a aceitação da mensagem que Jesus Cristo traria. Então, nós podemos enxergar assim, os romanos terem chegado ao poder e dominarem o mundo conhecido da época,
foi um toque de Deus na preparação do cenário para o advento de Emanuel. Um outro povo que trouxe contribuição para a chegada do Messias, os gregos. Os romanos estavam no poder nos dias de Jesus, porque eles tinham derrotado o império anterior, o império grego. Durante esse período de silêncio entre Malaquias e João Batista, exatamente o período do império grego. Os gregos tinham derrotado os persas e tinham instalado agora esse novo império que passou a governar ali a Palestina. E aí, algumas décadas antes de Jesus Cristo vir, antes do período do Novo Testamento, os romanos tinham conquistado os gregos. Mas, como disse outra pessoa, os romanos conquistaram os gregos. Mas, num certo sentido, os gregos conquistaram os romanos. Por quê? Os romanos tinham até derrubado o poder político dos gregos, mas não foram capazes de derrubar a língua e a filosofia grega. A influência cultural dos gregos continuou como parte do Império Romano. Por isso que no Novo Testamento a gente vê tanta referência aos gregos, falando de judeu e grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. A influência cultural dos gregos continuou, mesmo o Império reinando, o Império Romano dominando. Os povos, então, na época de Jesus, eram governados politicamente por Roma, mas a maneira de pensar das pessoas era moldada pela influência grega. A gente poderia falar aqui, pensando nos gregos, da democracia, da filosofia, da religião, da educação, da moral, da sociedade, mas dentre as várias contribuições dos gregos para um cenário favorável para a vinda de Jesus, quero destacar uma: o idioma, a língua. Quando Jesus Cristo veio, a língua mais falada nos países dominados pelo Império Romano, os países à margem do Mediterrâneo, onde incluía também Israel, a língua mais falada era o grego. O grego era, vamos dizer assim, o inglês da época, a língua universal da época. Então, Paulo ele podia ir para qualquer parte do império, ele podia ir para qualquer nação, ele falaria grego e seria entendido. O Império Grego deixou como herança para o Império Romano o seu idioma. Todos os países vizinhos a Israel falavam grego. E como havia paz e como havia unificação trazida pelos romanos, então era fácil levar Cristo. Era fácil fazer Cristo conhecido em toda parte. Era só falar grego. E isso todos falavam. Então nós podemos olhar para o período que o poderoso Império Grego exerceu influência na Palestina como Deus colocando mais uma coisa no seu devido lugar, preparando o cenário para a chegada do Messias. Também nós temos a contribuição dos judeus. Entre os judeus que nós encontramos o berço do cristianismo. Foi na Judeia que Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo veio para o que era seu. A experiência que os judeus tiveram, exilados na Babilônia, fez deles o povo com a religião mais firme, o povo com a religião mais séria de todas. Os judeus, eles tinham, apesar que precisava de correção, mas eles tinham a mais alta concepção de Deus, comparado com as outras religiões. E por causa dessa alta concepção de Deus, eles tinham também o mais alto padrão moral, se comparado com os outros povos e religiões. Além disso, somente os judeus aguardavam o Messias. Somente eles estavam aguardando um Salvador divino. Somente entre eles havia essa expectativa. E de onde é que nós temos os primeiros seguidores de Jesus Cristo? De entre os judeus. Mas talvez a principal contribuição dos judeus é que a eles foi confiado os oráculos de Deus. Os judeus tinham as Escrituras, o Antigo Testamento. E, vamos dizer assim, a nova religião que Jesus Cristo estava anunciando era totalmente suprida pelo conteúdo das Escrituras do Antigo Testamento. Antes de qualquer apóstolo, de qualquer
personagem do Novo Testamento pegar uma pena e começar a escrever o conteúdo do Novo Testamento, o Antigo Testamento era fundamento para os ensinos de Jesus. E aí nós temos a Septuaginta, tradução grega das Escrituras do Novo Testamento, que era a palavra de Deus, que era bastante conhecida pelos povos de língua grega. Então, graças à Septuaginta, essa tradução grega do Antigo Testamento, os oráculos de Deus estavam presentes em outros povos, eram conhecidas pelos judeus. Isso porque os judeus estavam espalhados por várias partes do império. Quando você chega lá em Atos capítulo 2, você vai ver que judeus vindo de toda a região tinham ido para Jerusalém para celebrar o Pentecostes, porque eles estavam espalhados por várias partes do império, devido a perseguições que tinham acontecido ao longo da história, e também porque os judeus eles eram proselitistas, eles buscavam fazer discípulos de outras nações. Então, com isso, eles espalhavam a sua religião, com isso eles levavam o conhecimento das Escrituras para outros povos, para outras pessoas. Então, quando Jesus veio, judeus e gentios próximos aos judeus viviam na expectativa do Messias. Jesus veio bem no tempo certo. Tudo isso tinha deixado um ambiente muito favorável. Aquele era o momento. E outras coisas mais. Nem falei da situação moral do Império Romano, do Império Grego. O fato, irmãos, é que são muitos os detalhes coordenados e preparados por Deus para a chegada do Messias. Cada um desses detalhes são como fios tecidos um ao outro, preparando o tapete que será estendido para a entrada do Messias na história humana. E todo esse cuidado de Deus, sabe para quê? Todo esse coordenar de Deus, esse preparar o cenário para a chegada do Messias, tudo isso para que ele seja glorificado nas maiores alturas e para que haja paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Lucas 2:14, quando Jesus nasceu, foi isso que os anjos disseram: glória a Deus nas maiores alturas. Quando Emanuel entrou no palco da história humana, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Diante desse vislumbrar, Deus coordenando os detalhes, preparando o cenário para a chegada do Messias. É só isso que nós podemos fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos render a Deus em adoração. O que mais a gente poderia fazer, se não adorá-lo? Com nossos cânticos, com uma vida santa, com um zelo pela glória dele, buscando glorificá-lo em todas as coisas. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Deixe-me concluir só relembrando que ao longo de séculos Deus preparou o mundo para receber seu filho. Roma, pelo seu poder político e militar, trouxe a paz, trouxe a unificação aos povos do império. A Grécia tinha dado ao mundo a cultura e a língua. E a Judeia, o povo judeu, seu tradicionalismo religioso, nacional e sua fidelidade ao Senhor. Tudo isso deixou o palco da história humana preparado para entrar em cena o Emanuel. Pessoal, pense bem nisso. Jesus não nasceu ao acaso. O seu nascimento lá em Belém, que a gente pode perceber ali, agir de Deus para que fosse em Belém. O seu nascimento em Belém ligava-se ao longo de séculos àqueles primeiros passos que Deus deu lá na eternidade, preparando todas as coisas para aquele glorioso momento sobre o qual os anjos diriam: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Essa é a coisa mais
clara, mais preciosa, mais poderosa que nós podemos dizer aos outros acerca do Natal, do nascimento de Cristo. Eis que eu vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor, Salvador dos nossos pecados. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O mundo em que Jesus nasceu era o melhor de toda a sua história, da história do mundo, para assistir esse grande evento que não vai se repetir. Deus se torna homem para salvar homens pecadores. Um escritor falando sobre a condição daquele mundo na época de Jesus, ele diz o seguinte: por um lado, preste bem atenção, por um lado, olhamos e vemos um mundo desiludido, que era assim que era na época, vivendo em constantes lutas, em meio à imoralidade, um mundo de escravos, de opressores, de ambiciosos, um mundo de filosofias, ciências, artes, literatura, isso nos faz lembrar dos gregos, um mundo de religião, deuses, templos, sacerdotes, um mundo de conquistadores, um mundo de crimes, divórcios, infanticídios, horrores. Nós não conhecemos aqueles dias, mas parece muito bem desenhar os nossos dias. Quando nós olhamos para a história, é isso que nós vemos. Por outro lado, olhamos e vemos a mão de Deus, ultimando tudo, dando derradeiros toques, e por meio da cruz, seu Filho, salvar a humanidade perdida. Foi em tal tempo que o Senhor Jesus Cristo nasceu. Agora, nós somos, irmãos, capazes de ver que o nosso mundo hoje não é tão diferente daquele dos dias do Império Romano. Você lembra que Jesus vai voltar de novo? Você lembra disso? Ele vai voltar. Ele disse que ia voltar. O Deus que está em silêncio desde o último apóstolo, o apóstolo João, falando somente em alto e bom som, falando somente pelas Escrituras. Ele continua montando o cenário, agora, para a segunda vinda de Jesus Cristo. E não é difícil ver, se você prestar bem atenção, não é difícil ver que Deus já está dando os toques finais. E daqui a alguns dias, quando todo o cenário estiver pronto, na plenitude do tempo, o Emanuel voltará. E se nós estivermos bem atentos, que as coisas são de fato assim, o que mais nós podemos dizer senão: ó vem, Emanuel, ó vem, Emanuel. Que assim como os justos, como Simeão, como Ana, mencionada ali no livro de Lucas, aguardavam a chegada do Salvador, que nós, os justificados pela fé em Cristo, estejamos também aguardando ansiosamente que volte o nosso Emanuel. Vamos orar. Nosso amado Senhor, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por cuidar da nossa história, que na verdade é a Tua história. A história em que o Senhor tem conduzido para que no final o Senhor seja glorificado nas maiores alturas. E para que haja paz entre nós, os homens a quem o Senhor quer bem. Nosso Deus, nos ajuda a Te honrarmos, a Te glorificarmos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e também pelas coisas que o Senhor ainda fará, pensando na Tua glória e no bem do Teu povo. Nosso Deus,
coloca em nosso coração esse anseio pela vinda de Jesus Cristo. Nos ajuda a pensar na vinda de Jesus não como algo que ainda vai demorar. De fato, nós não sabemos o tempo que o Senhor tem determinado. Mas temos por certo que Ele virá, que Ele em breve virá, como diz a Tua palavra. Nos ajuda a pensar, ó Deus, que Jesus vem já, que Ele vem logo. E assim nós possamos viver de forma diferente. Possamos, ó Deus, ser crentes fortes, crentes zelosos, crentes fiéis. Possamos ser crentes trabalhadores. Que venhamos a ser pais melhores, esposas melhores, filhos melhores. Lembrando que, visto que está perto a volta do nosso Senhor, também está perto o momento em que nós iremos prestar contas por todos os nossos atos. Ó Deus, de novo te peço, coloque esse anseio em nosso coração. Ó vem, Emanuel. Em nome dele nós choramos. Amém.